Pessoal, vamos lá então. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre os conjuntos numéricos, né? Então, na matemática a gente trabalha muito com os números. Matemática não é só números, mas nós trabalhamos muito com os números. E aí a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Quem são esses números, onde eles estão encaixados, em quais categorias, digamos assim. Quais são as propriedades desses números, certo? E os nossos números, eles são classificados em alguns conjuntos numéricos. Quais são os conjuntos numéricos que existem? Eu trouxe para vocês, né? Os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais. Depois nós temos também os complexos. Mas como o mesmo nome diz complexo, a gente vai deixar para falar só depois para não confundir a sua cabeça, tá bom? Vamos começar falando então sobre os números naturais, né? Quem são os números naturais, então? Nós representamos os números naturais por esse nzinho aqui, esse n com risquinho. E o conjunto dos números naturais é o 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai sucessivamente até o infinito, né? Então, os números que vai do 0 até o infinito, contando de 1 em 1, né? Gente, são os números que a gente aprende quando nós somos bem pequenininhos. Por isso que se chamam de números naturais, né? É o número que naturalmente nós aprendemos. Então fica fácil da gente lembrar quem são os naturais, aqueles que a gente aprendemos por primeiro. O 0, 1, 2 e assim vai. Aqui, pessoal, o que é esse conjunto numérico que aparece com esse asterístico? A gente fala que é o conjunto dos números naturais não nulos, tá? O asterístico significa não nulo. Quer dizer, é o conjunto dos números naturais, a gente tira o zero, entendeu? Então aqui no caso, os naturais é o 0, 1, 2, 3, 4. Os naturais não nulos são 1, 2, 3, 4. Então não tem o zero, tá? Então sempre que tiver um conjunto aí e na frente o asterístico, quer dizer que é não nulo. Você tira o zero do conjunto. Quer dizer que o zero não faz parte daquele conjunto, tá ok? Então esses são os números naturais. Depois dos números naturais, nós temos aí os inteiros. Quem são os números inteiros? Pessoal, os números inteiros nós representamos pela letrinha Z, tá? Não é pela letrinha I. Que vocês vão ver depois que o I são os irracionais. Os Z são os inteiros. Uma dica que uma professora me deu uma vez para nós decorarmos. A gente não fala zinteiros, como se fosse com Z. Zinteiros, os inteiros. Então lembra disso, são os inteiros. Então é a letrinha Z. É uma dica de memorização. Quem são os inteiros? Então é o 0, 1, 2, 3, como nós já vimos, mas também são os negativos desses números, os opostos. O menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, de 1 em 1 até o menos infinito, tá? Então é o 0, os positivos, 1, 2, 3, 4, e os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, tá? Esses são os inteiros. E lembra, se falar os inteiros não nulos, então a gente tira o 0, tá bom? Ainda aqui, pessoal, nesse conjunto, observe aqui, ó, apareceu o asterístico aqui em cima, e aqui embaixo apareceu um sinalzinho de menos, tá? O que quer dizer isso? São os inteiros não nulos e negativos, tá? Então esse conjunto aqui, ó, só tá quem que é inteiro, tirando o zero, e só quem é negativo. Ele tirou os positivos. Porque aqui, ó, ele só quer o negativo. Ele já colocou aqui, ó, só quer o negativo, tá? Então é não nulo, quer dizer não nulo, quer dizer só quem não é zero, mas só quem é negativo, tá? Se tivesse um maisinho aqui em vez de menos, ia ser só os positivos. E se não tivesse nenhum sinal, ia ser tanto negativo quanto positivo, tá bom? Então, nos inteiros, a gente tem que olhar aí se tem esse mais e esse menos, né? Ou se tem esses asterísticos também. Se não tiver nenhum sinalzinho, então são todos eles. Os negativos, os positivos e o zero, ok? Então, naturais, nós aprendemos. Os inteiros são os
negativos, que vem antes do zero, o zero e os positivos. Então, vamos nos atentar aos indicadores. Está pedindo os não nulos, os positivos, os negativos. E agora nós temos os números racionais. Quem são os números racionais? A gente fala que o número racional é todo aquele número que nós podemos escrever em forma de fração. Então ele coloca aqui, ó, todo número, os racionais. Então a gente representa pela letra Q. Por que pela letra Q? Porque a fração é uma divisão. E na divisão nós temos o quociente. Então daí a letrinha Q de quociente, ok? E quem são os racionais? Então, todos os números que dá para escrever em forma de fração. Aí ele coloca, então é a fração A sobre B, né? Depois nós vamos estudar sobre frações. É a fração A sobre B, tal que, essa barrinha aqui, ó, isso aqui está escrito em linguagem matemática. Essa barrinha diz, tal que o A, esse A aqui, pertence aos inteiros, então pode ser qualquer número dos inteiros, menos 3, 0, 2. E o B pertence aos inteiros não nulos, quer dizer, o B pode ser qualquer um desses números menos o zero, tá? Por quê, pessoal? Não existe fração com o zero embaixo, tá? Mas, resumidamente, quem são aí os números racionais? São todos aqueles números que dá para escrever em forma de fração. No caso, assim, o 3. O 3 é um número racional? Sim, porque eu posso escrever ele sendo 3 sobre 1, né? 3 sobre 1 é 3. Então, é um número racional, certo? A gente vai ver que os números racionais, existem duas formas de a gente representar. Na fração ou na forma de um decimal. Por exemplo, o 3 sobre 2. Quando eu divido 3 por 2, ele é 1,5. Então, o 1,5 ele é um número racional, que é o mesmo número que a fração 3 sobre 2, né? 3 meios. Então, 3 meios e 1,5 são a mesma coisa, tá? Só são maneiras diferentes de representar o mesmo número. Mas nós vamos ter uma aulinha para falar só de números racionais posteriormente, tá? Não se assusta, não. E, pessoal, mais um conjunto aí são os irracionais. Então, pense assim, se os racionais são aqueles que conseguimos escrever em forma de fração, os irracionais são aqueles que nós não conseguimos escrever na forma de uma fração, tá? De um número sobre outro. Quem são, então? São os números decimais infinitos e não periódicos, tá, pessoal? Então, ele tem infinitas casas decimais, mas essas casas são aleatórias, elas não se repetem. E existem alguns números irracionais que são famosos aí, como, por exemplo, o π, né, que é 3,14 e assim vai um monte de número aleatório. O número de Euler, a raiz quadrada de 2, de 3, a raiz cúbica de 7, certo? Então, são os irracionais, tá? Não existe nenhum número irracional que seja racional, tá, pessoal? Porque é diferente daqui, ó. Existem alguns números naturais. Aliás, todos os números naturais são números inteiros também, tá? E todos os números naturais e inteiros são números racionais, certo? Porém, não existem números irracionais que sejam racionais. Então é isso que está falando aqui, ó. A intersecção dos irracionais com os racionais é vazia. Não existe número irracional e irracional. E aqui está falando que os naturais estão contidos nos inteiros, então o conjunto dos naturais estão dentro dos inteiros, e o conjunto dos inteiros estão dentro dos conjuntos dos racionais, tá? Então, os inteiros. Só que tem gente aqui nos racionais que não estão nos inteiros, que, por exemplo, é 1,5. 1,5 é racional, mas ele não é o inteiro, porque o inteiro ele vai só de 1 em 1. Ele não tem os números com vírgulas, não fazem parte dos números inteiros. Então isso também é uma diquinha para a gente decorar os inteiros, tá, pessoal? Ele é inteiro, ele não tem vírgula, ok? Quem tem vírgula são os racionais. Mas todos os inteiros são racionais também, tá? Os racionais são inteiros, naturais e mais alguns, que são os com vírgula, certo?
E aí, pessoal, nós temos aí os números reais. Quem são os números reais? É um catadão de tudo isso aqui, então. São os números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então, a gente fala que ele é a união dos racionais com os irracionais. Por quê? Porque nos racionais já tá os naturais e os inteiros, certo? Então, a gente fala que são aí... Os reais são todos, tá? Quem são os números reais? Todos, qualquer número aí. Depois nós vamos aprender os complexos, mas esquece por enquanto. Quem são os reais? Todos os números são reais, ok? E aqui, pessoal, um bônus da aula de hoje sobre a dízima periódica. Existem dois tipos de dízima periódica, a simples e a composta. O que é uma dízima periódica? É quando a gente divide um número pelo outro, e aí ele dá um número com vírgula com infinitas casas, tá? E ela é periódica quando essas casas decimais, depois da vírgula, elas se repetem. Então ela é simples quando elas se repetem o mesmo padrão. Então aqui no caso, ó, 0,333, está repetindo 3. Isso aqui, 1,2525, está repetindo 25. 0,4242. Então só tem quem repete. E ela é composta quando ela tem um número e mais a parte que repete. Tá vendo? Então aqui no primeiro exemplo, ó, tem o 1 e depois o 333 que repete. Ou então no segundo exemplo, eu tenho o 3 e o 12 que se repete. 12, 12, 12, 12. Tá? Por isso que tem essa barra aí em cima. A barra significa que é o número que está sendo repetido. Tá ok? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Foi mais para a gente assim, se localizar, sabermos que os números eles estão organizados, eles estão classificados nos conjuntos numéricos, tá? Por que isso é importante para você, concurseiro? Às vezes no conjunto, numa prova, vem uma questão assim: qual é a solução dessa questão? Qual é a solução natural? E aí, de repente, na solução daria menos 3 e 3. Mas ele só quer natural. E o menos 3 não é dos números naturais. Ele está lá nos inteiros, mas não está nos naturais. Agora, o 3, ele está nos inteiros, mas ele está nos naturais também. E como ele pediu os naturais, seria então só o 3, tá? Aí na alternativa poderia ter lá menos 3 e 3, mas não. Ele só pediu natural, então só o 3. Então nós temos que estar atento aí quem são os naturais, quem são os inteiros, quem são os racionais e quem são os irracionais. Lembrando que esse conjunto, todos eles são os números reais. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.